A gente vai conversar agora sobre o desenvolvimento dos bebês. A gente vai receber aqui uma pediatra muito querida que vai trazer para a gente todos os significados de tudo que nessa primeira infância acontece. Acompanhe comigo esse VT. A chegada de uma nova vida na família sempre é repleta de novidades. São novas experiências a passar, coisas a ensinar e momentos com os mais variados sentimentos. Ver o desenvolvimento do bebê é um privilégio tanto pela participação ativa, quanto por ver uma pessoa, desde o seu nascimento, amadurecer. Sabe quando as pessoas falam para aproveitar ao máximo essas fases, porque elas passam voando? É realmente verdade. O que o bebê aprende no início da vida tem impactos profundos no futuro. É nessa fase, chamada primeira infância, que o cérebro mais se desenvolve em termos estruturais. São os anos mais ricos para o aprendizado. Você sabia, por exemplo, que aquela brincadeira de esconde-esconde que todo bebê gosta, além de render boas risadas, causa uma verdadeira revolução na cabeça da criança, estimulando milhares de conexões entre os neurônios? Estudos científicos de diversas áreas têm apontado que o período de maiores possibilidades para a formação das competências humanas ocorre entre a gestação e o 6º ano de idade. Dizer que a maternidade é fácil é uma mentira, e de fato há seus momentos complicados. O bebê precisa de muita atenção, quase 24 horas por dia. Assim, desde o nascimento até o bebê completar 30 dias, toda a casa precisa se adaptar a essa nova rotina do bebê. São nesses dias que você aprenderá sobre como ele dorme, quando ele quer ser alimentado, a melhor hora para seu banho e entre outras coisas. Acompanhe agora este papo e saiba mais sobre o desenvolvimento dos bebês. Estou recebendo aqui na Rede Vida de televisão a doutora Mariana Vilas Boas, pediatra. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Padre Juarez. Muito obrigado você de estar aqui com a gente. É muito uma bom. honra estar aqui com vocês e poder falar desse assunto tão importante. A gente estava conversando, estava falando assim, deve ser muito bom ser pediatra, né? Porque trabalhar com criança deve ser muito gostoso mesmo. Sim. Doutora Mariana, a gente fala de primeira infância. O que é primeira infância? Qual que é o período de infância? Então, a primeira infância, para a gente estabelecer de idade, vai desde o nascimento até os 3 anos de vida. Sei. E nessa primeira infância, o importante é a gente falar do conceito dos primeiros 1000 dias, que são considerados... Primeiro 1000 dias? Isso. Quase 4 meses aí, por aí mais ou menos. Esses primeiros 1000 dias, Padre Juarez, ele contempla desde o primeiro dia da concepção. Ah, da concepção? Da concepção. Tá brincando? Do primeiro momento que o bebê foi concebido, dos 270 dias da gestação e 365 dias do primeiro ano e do segundo ano. Então, vai do dia da concepção até os 2 anos de vida. São 1000 dias, são os dias de ouro. Mas, doutor, a pediatra, então, cuida dessa parte antes do nascimento também? Sim, é importante. Demais isso. Demais. Porque os estudos hoje mostram, Padre Juarez, que a formação, tanto de desenvolvimento mental, neurológico, físico, desde o útero, já sofre alterações. O bebê, por exemplo, ele sente o que a mãe alimenta durante a gravidez. Os nuances dos sabores dos alimentos passam pelo líquido amniótico. A criança tem isso no útero? A partir daí já começa a formar o olfato e o paladar. O olfato e o paladar, mesmo ali, tudo misturado, aquele líquido amniótico lá, ele consegue... Ele consegue sentir as nuances do que a mãe ingere, vai para o líquido amniótico. E é importante porque isso vai formar o paladar da criança na vida adulta. Isso. Então, por isso que a gente tem que trabalhar uma gestação, né, acompanhada, fazer um pré-natal adequado, uma alimentação correta. Da mãe, uma alimentação da mãe. Porque isso impacta no desenvolvimento físico, né, e neurológico do feto. Doutora, então fumar é um absurdo, uma mãe que... Exatamente. Eu acho que antigamente mais tinha esse negócio da mãe que fumar. Era comum, né? Hoje é mais Hoje não. Escandaloso. É, mais escandaloso. Né? Porque o cigarro, o que o cigarro faz? Ele diminui a vascularização da placenta,
consequentemente vão passando menos nutrientes para o feto e ele vai crescer menos, vai passar menos oxigênio, vai desenvolver também, menos. doutora. O álcool também. E outras Bebida, drogas, né? E outras Bebida drogas também, alcoólica. é verdade. Né? Qualquer outras drogas lícitas e ilícitas, tá? Olha que então, por isso que é importante a mãe ter esse cuidado durante a gestação, porque vai impactar no desenvolvimento do seu filho no aquela futuro. coisa de falar assim, de ter um ambiente tranquilo, isso também, um ambiente tranquilo, Sim. sem preocupação, sem estresse, também. Também, porque o bebê sente o que está à sua volta. Os estudos mostram que a partir da 6ª semana de gestação, o bebê já começa a ouvir. Gente, que coisa impressionante. Então ele escuta a voz do pai, ele escuta a voz da mãe, ele escuta o clima daquele ambiente. A Se tá gente tenso, orienta se não tá se não tenso. tá tenso, ele sente a emoção da mãe, Se é querido ou não é querido. se não é querido. E isso impacta na questão, nas áreas emocionais da vida desse A bebê. partir da 6ª semana. Sim. Na 6ª semana já começa a iniciar o processo de audição. A audição está totalmente desenvolvida no 5º mês de gestação. No 5º mês? No 5º mês. Porque quando começa a gestação, começa aquele tubo neural primeiro. Sim, tubo sim. neural, né? Por isso que é importante da mãe fazer a suplementação com ácido fólico, que vai afetar no desenvolvimento neurológico desse bebê. Isso falando antes da gravidez. O ácido fólico. As farinhas, né? Elas geralmente são enriquecidas hoje com ácido fólico. Antigamente não tinha ácido fólico. Então, esses 1000 dias, eles são considerados dias de ouro. É o maior crescimento e desenvolvimento do ser humano, são os primeiros 1000 dias de vida. Então, se a gente fala disso, Padre Juarez, a gente entende a importância de se ter um estímulo, uma garantia de uma nutrição, de um desenvolvimento adequado para a criança. Doutora, e aí quando nasceu, a primeira semana é fundamental também. Fundamental, fundamental. Né? Existem alguns exames, né, que devem ser feitos na primeira semana, né? Logo ao nascer, o bebê ele faz os testes de triagem neonatal. Ah. Ele inclui o teste do pezinho, que é contemplado pelo SUS, ele identifica doenças congênitas. Pezinho mesmo? No pezinho, um furinho no pezinho ou até uma coleta de sangue. Ah. O teste do coraçãozinho, que identifica cardiopatias congênitas. É Dá feito pra saber logo na hoje? maternidade. Olha. O bebê nasce, a gente faz o teste, identifica riscos de desenvolver uma cardiopatia congênita grave. Mas dá pra saber tudo isso já? Tudo isso. Gente, tem um teste da orelha. É a orelhinha aqui? Da orelhinha também para testar a acuidade auditiva. A gente faz também logo que o bebê nasce. E identifica, né, riscos, né, de evoluir, de doenças que podem causar Isso surdez. é um teste que é feito de percepção? De percepção é feito pelo pessoal da fonoaudiologia. Olha, que interessante, que interessante. Temos também o teste do olhinho. Do olhinho também? O médico pediatra faz o teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho, identifica riscos de glaucoma congênito, catarata congênita. Já ali, né? Então, na primeira, a criança sai da maternidade já com tudo... Já com uma triagem feita. Uma triagem feita. Realizada. Olha exatamente. E o estímulo à amamentação. Estímulo à amamentação, porque a criança ela não... A gente tem que fazer todo esse trabalho com a mãe. A criança amamenta por instinto? É um instinto Sim, dela? Ela já suga intraútero. No útero ela já suga? Intraútero ela já suga. O reflexo da sucção. A sucção já é no útero. Isso, tem bebê quando ela sai do útero, ela já tem isso pronto, ela procura para... Isso, na primeira hora de vida, que é a golden hour, né? A primeira hora do bebê. Essa hora, a gente tem que estabelecer o contato pele a pele com a mãe. Por isso que coloca a criança na mãe, junto à mãe. Aquecido junto ao colo e ao seio materno. A amamentação, e ela procura já já busca já tem o reflexo de busca. E a criança vai saber mamar. Ela já sabe mamar. Agora, lógico que a gente tem que fazer a instrução com a mãe, ter as questões. A mãe não, se for mãe de primeira viagem, aí é pior. Aí é mais difícil. Aí é mais difícil. A gente tem que fazer esse acompanhamento. Por isso que é importante das consultas da mãe com o pré-natal, consulta com o pediatra antes do bebê nascer. Porque na consulta pediátrica, nós pediatras tiramos essas dúvidas, ensinamos as mães a amamentar, prepara a mama para receber aquela amamentação. Tanta mãe que não tem leite às vezes hoje, porque a gente antigamente quase todas as mulheres tinham leite. Hoje muitas mães reclamam, falam, só amamentei alguns dias e acabou o leite. Muitas vezes, Padre Juarez, porque eu percebo na vivência clínica essa falta, às vezes, de conhecimento adequado. A gente sabe que nos primeiros dias a mulher está passando por momentos difíceis, o puerpério, o pós-parto, né? Muitas vezes a cesariana vai atrapalhar. Tem a cesariana também. Isso, a questão emocional. Às vezes a mãe tem um bico plano que vai impedir, dificultar a amamentação e ali logo no início aquela emoção acaba que desiste o bico para dentro
dentro também, às vezes tem muitas vezes o bico para Exatamente, o bico invertido, invertido, é um isso é terrível, porque a criança não tem aonde sugar. Não tem onde sugar. Então, por isso, muitas vezes, uma mãe que não tem esse conhecimento... Aí, de repente... Aí ela se vê numa situação difícil, o bebê com fome, acaba... E a amamentação é uma coisa muito emocional também, né? Se você não estiver bem, o leite não produz. Vem. A ocitocina, que é o hormônio que a gente libera, né, para a produção do leite, a ejeção do leite, ela está totalmente relacionada com a adrenalina. Se você libera adrenalina, agitação, estresse, bloqueia a liberação da ocitocina. É verdade. Então, se a mãe está ali naquele estresse, naquela dificuldade ali de perda de sono, é normal. Barulho. Dificulta a amamentação. Todo mamífero é assim. Todo mamífero, não é só a mulher, não. Todo mamífero, para amamentar, precisa dessa concentração. Isso, é o hormônio do amor, o hormônio do aconchego, a ocitocina. Então, tudo que bloqueia isso vai dificultar a amamentação também. Já tá tomando café, doutora? Cafézinho com uma boa mineira. Aqui, eu falei, a gente só dá café para quem é simpático, para quem é bonito aqui. Então, como bons mineiros que nós somos, né, Padre Juarez? A doutora é de Montes Claros. Montes Claros. Montes Claros. Esse sotaque nosso, ninguém... É inconfundível. Inconfundível. E a gente não... Pode trazer um pra mim, então. O quê? Só dá pras pessoas simpáticas, pode trazer. Ah, meu Deus do céu, olha... Sim. E não convencidas. Modestas, modestas aqui, ó. Aqui, gente, eu tava perguntando sobre essa... tem ali, ó, a gente vai ver agora um VT que fala um pouco dos reflexos dos bebês, depois a gente vai conversar sobre isso. Joia. Você já viu imagens de ultrassom nas quais o feto está chupando o dedo? Este é o reflexo da sucção e ele já pode surgir nesse período. Todos esses reflexos são considerados involuntários nos primeiros meses de vida, e alguns vão sendo substituídos por movimentos mais voluntários em torno dos 6 meses de idade. Apresentar esses reflexos no início da vida é importante não só por uma questão de sobrevivência, mas também porque sinaliza que o bebê está se desenvolvendo como seria esperado ou pode sinalizar um possível atraso no desenvolvimento. Por exemplo, é comum que bebês se assustem quando ouvem um barulho alto ou que virem o rosto na direção de onde estão escutando algum som. Bebês com autismo muitas vezes não reagem a sons da maneira esperada. Os reflexos devem ser sempre avaliados nas primeiras consultas pediátricas, já que eles podem oferecer pistas importantes sobre o desenvolvimento, mesmo que cada bebê tenha um ritmo individual de desenvolvimento. Comparando as características de um bebê com as da maioria dos bebês, é possível ter uma noção geral do que se pode esperar dele em determinadas faixas etárias, assim como antever quais estímulos podem ser mais adequados para ajudá-lo diante de alguma dificuldade. Então, a questão dos estímulos da criança, nessa primeira infância é muito importante, nesses primeiros meses. Padre Juarez, é tão importante, a Unicef lançou um dado recente mostrando que nessa primeira infância a criança faz até 1000 sinapses por segundo. 1000 conexões neurológicas por segundo. Então, é o momento que o cérebro está no seu maior potencial. É uma velocidade única na vida toda. Meu Deus do céu. Então, assim, a gente entende a importância de você estimular essa criança corretamente, então, de forma saudável. Depende de quem? Dos pais nesse momento, porque são os pais que estão ali. Exatamente. Não é o médico que vai estimular. Não. É os pais. O médico lhe dá uma orientação. Mas os pais vão estimular. No dia a dia é o pai. O que é estimular essas crianças? O que é fazer? Porque o estímulo ele já começa quando o bebê nasce. Qual que é o principal estímulo? A amamentação. Que falou ali. A sucção ao seio materno, o contato pele a pele. A gente sabe hoje que o leite materno ele previne doenças, ele aumenta a imunidade, aumenta déficit, questão intelectual, diminuindo déficits cognitivos e, consequentemente, diminuindo riscos futuros de obesidade, doenças da colesterol, que a obesidade é uma epidemia hoje. É verdade. Então, por isso que nós pediatras recomendamos aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. A amamentação vai pelo menos até os 6 meses. Exclusiva, só no peito da mãe, sugando só o seio materno. Nem água, nada. Nem chá, nem nada. Nada, água, chazinho, só nada. O leite materno. E até os 2 anos, a amamentação ao seio, mas complementada com os alimentos, com interessante isso. Com outras formas de leite. Até os 6 meses, então, só o seio materno. Isso, essas contribuições que eu falei, cognitivas para a imunidade. O leite materno é uma vacina, ela é rica em nutrientes únicos que indústria nenhuma produz.
Hoje, eu não sei se existe algum dado, mas as mulheres têm amamentado mais ou não? Porque houve uma época, nos anos 70, gente, nos anos 70, patrocinado por muito multinacional que queria colocar o leite em pó, que era um produto novo, nos anos 60, 70, o leite em pó era um produto novo. Desestimulava as mulheres na amamentação, dizendo que o seio ficava flácido, que existe um medo até hoje. Isso, e na primeira dificuldade, às vezes a mulher acaba que... Mas, verdade. Felizmente, a gente está vivendo momentos de grande divulgação de informações, as redes sociais, né? As pessoas estão buscando mais. O que eu vejo... Isso que você está fazendo aqui hoje, isso aqui, isso que a gente está falando. Eu fiquei muito feliz de vir falar sobre esse assunto, porque é um assunto que me deixa muito feliz, poder levar essa informação para as pessoas. Então, as pessoas estão buscando mais saber essa questão do desenvolvimento infantil, as mães estão buscando mais estar com os filhos, buscar ajudar nesse processo, né, de desenvolvimento. Esse desenvolvimento, e aí é um momento que a mãe, o pai, vai fazer com que ela, questão visual, questão auditiva... Exatamente, já começa no início. O bebê nasce, você já pode estimular o bebê. Como que você vai estimular um recém-nascido? Foi aquilo que o senhor falou, o bebezinho já está sorrindo. Então, como é que eu estimulo o bebê de um mês? Como é que a gente pode estimular esse bebê? A gente sabe que o grande marco do desenvolvimento no primeiro mês de vida é a visão. Então, nós vamos estimular a visão. Coisas com Ele nasce enxergando tudo turvo, embaçado, a audição ainda não está totalmente... Ele escuta, mas não está aquela audição totalmente perfeita. Então, chocalhos, objetos coloridos. Isso é bom. Estimular esse bebê, sorriso. Eu falo que o principal estímulo para as crianças é o rosto dos pais. É sorriso, é alegria, é gesticular com aquela criança. Aqueles móveis que põem em cima. Os móveis, fantoches, aí os brinquedos coloridos, o chocalho, o bebê escuta aquele movimento. Escuta e... Vê aquela cor vibrante, as cores primárias principalmente. Então a gente começa a estimular esse bebê desde o dia que ele nasceu. Então a partir da amamentação, a partir dos estímulos em cada faixa etária do desenvolvimento, essa criança tem um estímulo adequado. A criança com 6 meses, ela já está sentando, ela vai começar a alimentar na família. Então, um momento de vínculo, de criar o horário da refeição. Então, isso é importante. Demais, horário da refeição. Fortalecer vínculos. Isso. Olha. Para a criança já se tornar um adulto saudável. Começa a partir daí. Doutora, só perguntar uma coisa que é importante. Essa coisa na primeira infância ainda... Sim, nesses mas os mil pais dias. que de repente querem que os filhos, mais pra frente, eu estou dizendo, já queiram estudar outra língua, já queiram estudar isso e tal. O Wilson bota o filho dele para estudar matemática, física, coisa... Importantíssimo. Tudo, música, essa coisa isso é bom? Demais. É comprovado cientificamente, 80% do cérebro está crescendo nos primeiros 2 anos de vida. Olha. Então, são 1000 sinapses por segundo. Então, você tem que estimular e fazer... É o momento. É a maior velocidade da vida. O cérebro, que é o momento que o cérebro mais cresce. Desde quando? Desde os 8 meses, mas... Já mexe com percussão. Diferente de percussão. Exatamente. A música, outra forma de estimular a cognição. Desde o ventre. Lembra que eu falei que o bebê já escuta desde a 6ª semana? Então, verdade. músicas. E os estudos mostram, Padre Juarez, que as crianças que são estimuladas com musicoterapia dentro, no ventre materno, depois que nascem, elas lembram da música que elas escutaram no barriga da mãe. Gente, a conversa é tão boa, que pena que... Mas Rodolfo, vou fazer uma pergunta para ela que é polêmica, mas eu preciso fazer. Tudo isso é estímulo, tu falando... Agora, a gente está vendo hoje um estímulo muito esquisito, eu não sei se é esquisito, mas a senhora vai falar. A questão de tablet, celular e tal. Os pais estão estimulando e estão achando que está muito, muito tranquilo. Então, joga aquela luz, um holofote na cara da criança com... O que é isso não é estímulo. Não é estímulo, saudável. Não é estímulo. Estímulo saudável, criança é brincar. Criança tem que brincar, tem que ter socialização, tem que conviver com a família, olhar no rosto, ter toque, ter abraço, ter carinho. Criança precisa de amor, precisa de pais presentes, familiares presentes. A tela, até os 2 anos de idade, não é recomendada. Tá escutando? Não. Até os 2 anos de idade, nada de celular. Tela, zero, nada. Zero. Mesmo televisão, viu, gente? Mesmo passivamente, a mãe fala, não, eu só ligo na sala, a criança não olha. Nem isso é recomendado. E depois dos 2 anos, 1 hora por dia sob supervisão, no máximo. 1 hora por dia? No máximo. Isso é amar seu filho, isso é amar. Isso é amar e querer o melhor para ele. Olha que coisa. Não, vocês ainda vão me falar, hein? Essa galinha pintadinha, ela vai acabar ainda com essas crianças.
Porque com a catequese acabou, né? A catequista hoje é galinha pintadinha. Galinha pintadinha. São muitos prejuízos, né? Atraso de fala, atraso cognitivo, déficits, né, cognitivos, prejuízos no sono, na socialização. A gente viu na pandemia crianças com diagnóstico de atraso de fala aumentar. Porque ficou muito exposto a esse Excesso tipo de coisa. tela. Excesso de Criança tela. precisa de criança, precisa de brincar. É o maior desenvolvimento, é esse. E o amor. E o amor. Gente, como é bom conversar com você, com a E o senhora. amor. O maior de todos é o amor. O Olha que amor dos beleza. pais, da família. Beleza. Doutora, eu queria agradecer, mas olha, eu vou deixar atenção, o contato aqui, ó. Eu vou deixar 2 contatos aqui. Primeiro da clínica. Da clínica. Olha que chique o nome da gente. Pineapple. Pineapple Medicina. Pineapple Medicina, né? Ou então no Instagram da doutora. Vai lá seguir isso da doutora Alessandra Mariana. Doutora Mariana Vilas Boas. @ doutora Mariana Vilas Boas. @ DRA. Não é DRA, não? Isso, DRA. DRA Mariana Vilas Boas. Vilas Boas com um L só e junto. Com um L só e junto. @ doutora Mariana Vilas Boas. Procura lá, siga. E eu muito obrigado. Obrigado Juarez, mesmo. estou muito feliz Eu de também estar tô feliz aqui, de demais. estar falando desse tema tão interessante, tão importante. Ela está falando como pediatra e como mãe. Que Como ela tem mãe. A mãe do João Antônio. João Antônio. João Antônio tem quantos anos? 2 aninhos. 2 aninhos. Fez né? agora em maio. Beleza. Obrigado, Um beijo de doutora. Maria. Obrigada, Padre Juarez. Foi uma honra. Obrigada, Muito obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado.